alcançados. Aleluia! E como pastor, deixa eu falar claro para você, amém, amados? Há um cuidado no zelo das coisas que Deus nos confia, amém, amados? Há um cuidado naquilo que Deus nos deu para fazer. E deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você tem feito com o nome de Jesus? O que é que você tem feito com o sangue de Jesus? O que é que você tem feito com o Espírito Santo dentro de você? O que é que você tem feito com a palavra que é pregada nesse lugar? O que é que você tem feito com os alvos, a visão desse ministério? O que é que você tem feito como membro, como ovelha desta igreja? Aleluia! O que é que você tem feito? Qual é a consideração que você dá àquilo que Deus considera? Há um cuidado que nós devemos prestar àquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas não dá para falar desse cuidado se você nem sabe o que está nas suas mãos, que vem da parte de Deus. Amém, amado? Em Deuteronômio, Deus lidando com o povo no Antigo Testamento, ele chama Moisés e ele foi bem claro com relação a essa coisa que a gente deve saber, que está em nós. Amém? O poder do Evangelho, o poder do nome do Senhor Jesus, o poder daquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Tem coisas dos céus, agora mesmo, nas suas mãos. Aleluia! Aleluia! E é isso que faz com que o diabo fique irritado. Agora eu queria que você fizesse através disso, porque eu vou desenrolar as coisas para nós, desenvolver um assunto dentro daquilo que vai abençoar nossas vidas. Também um entendimento que vai chegar, e vai, na verdade, definir coisas nas nossas vidas. Amém, amado? Mas é lícito, é bom que eu faça essas perguntas para você, porque eu vou falar dentro desse contexto. Eu quero falar aqui aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você pode. E eu quero falar dentro nesses três itens, naquilo que a Bíblia revelou em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, amém? Onde diz que o nosso espírito, alma e corpo deve ser conservado santo, amém, amados? E como igreja, e assim como eu falei como pastor, eu gostaria que você atentasse nessas coisas. Se Deus está em movimento, nós também deveríamos estar. Mas nós só vamos desenvolver um movimento perfeito se nós ficarmos conscientes das coisas que Deus tem confiado nas nossas mãos. É por isso que eu perguntei: você sabe quais são essas coisas? Você sabe qual é a direção que Deus tem dado para você? Você sabe a visão que Deus confiou ao pastor Edmilson? Amém, amados? São essas coisas dos céus que nos foi confiado aqui nessa terra. E por que nós temos que falar desse modo? Porque aquilo que Deus confiou nas tuas mãos não é para você. Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos é para os outros. Amém? Mas, na verdade, Ele abençoa você, mas o alvo final é as pessoas. Aleluia! Aleluia! Amém, amados? Amém! Aleluia! Você está animado? Glória a Deus! Mostra o teu rosto, você está animado. Dá uma glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então vamos aqui na palavra de Deus. Abre comigo aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Glória, 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 glória. Amém? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Minha voz está assim um pouco rouca, porque estou a sair de um movimento poderoso. Amém. Amém. Deus nos alcançou nesse fim de semana. Eu estou empolgado. Amém? Aleluia! Eu não sei você, mas eu amo essa palavra aqui, amém? Amém! Enquanto você escolhe a tua Bíblia, diz assim: eu amo esta palavra. Eu amo essa palavra. Diga: eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. Você ama a sua Bíblia, irmão? Glória a Deus. Amém, irmãos? Primeiro, eu não posso escolher, porque essa Bíblia até nem é minha. Eu pedi emprestado. E eu não conheço bem essa Bíblia. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Se alguém já achou, para não fazer demora, gostaria que lesse, amém? Alguém pode ler que já achou? E o mesmo Deus da paz o santifique, Yes. e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. É por aí. Deixa meu irmão encontrar também.
Então, a finalidade desse propósito está aqui, já estou, obrigado. Obrigado. A finalidade desse é que a dona dessa Bíblia, ela cavou algumas coisas e eu não achava aqui o capítulo. Já achei agora, graças a Deus. A finalidade dessa passagem está a falar sobre a vinda. Amém, amado? Da vinda. E eu comecei a introdução da ministração sobre coisas confiadas a nós. Diga, existem as coisas de Deus confiadas a mim. Confiado a mim. Amém, amado? Amém. E você deve liberar um cuidado nessas coisas. Mas antes de você liberar uma atenção a essas coisas, é necessário que você saiba quais são essas coisas. Amém, amado? Nós não precisamos ser ignorantes quanto a estas verdades, amados. Nós não precisamos ser ignorantes quanto a estas coisas. Vamos abrir para dar sequência que está, para fazer com que as coisas fiquem na mesma linhagem de pensamento. Colossenses no capítulo 3, versículo número 1. Abre lá bem rapidão, faz um ponto aqui. Para aprofundar mais. Amém? Colossenses no capítulo 3, no versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes. Já ressuscitastes. Amém. Com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O versículo diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Amém, amado? Amém. Nessa linhagem de pensamento que eu quero falar com você. Existem sonhos, existem planos, existem desejos. E você e eu, nós não nos movimentamos sem que essas coisas todas estejam em evidência. Eu e você só nos movimentamos por uma visão, por um desejo, ou até mesmo por um plano. Mas antes que você escreva os teus planos, os teus desejos, os teus sonhos, é interessante que nós demos uma olhada no que Deus tem para nossas vidas exclusivamente, particularmente, pessoalmente. Amado, quando nós nos deparamos com os sonhos de Deus nas nossas vidas, nada mais vai fazer sentido senão aquilo. E de fato é aquilo que vai mudar e vai fazer toda a diferença durante o percurso da nossa vida. Amém, amado? Não existe nada melhor, amado, nesta vida, senão as coisas que estão lá em cima e que você deve buscar. Aleluia. Amém? A responsabilidade é sua para buscar essas coisas. Eu quero falar do cuidado. Mas antes de falar desse cuidado, o interessante mesmo é que você saiba quais são essas coisas. Eu tenho uma direção, eu vim em um lugar, eu estou a fazer uma coisa, e eu vou prestar conta de tudo que eu estou a fazer. E agora você. Amém, amados? Amém. O tempo de se movimentar na carne terminou, amados. Eita Esse glória. é o tempo do Espírito Santo na sua Amém. vida. Esse é o tempo do ministério do Espírito na tua vida, querido. Amém, amado? Nós temos visto muitas depressões, muitos fracassos, muitas derrotas. Eu não estou a dizer que fracasso não é bom. Porque algumas pessoas aprendem até quando entram num período de fracasso. E se você tem que aprender entrando num período de fracasso, eu vou ajudar você a entrar. Amém, amado? Para quê? Para que você apanhe uma lição. E com essa lição, você defina a tua vida no que diz respeito a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amado? Amém. Mas o plano de Deus não é você aprender com fracassos. Amém. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida não é aprender com fracassos. Aleluia. Nós podemos entrar bem e permanecer fiéis naquilo que Deus tem para nossas vidas. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Amém, querido? Glória a Quando eu Deus. falo amém, você
responder amém. Amém. E se eu dizer amém, você não falar amém, me dá a entender que você não está entendendo o que eu estou a falar. Então, se eu falar um amém, você tem que dizer amém. Aleluia. Amém, amado. Eu sei que o Espírito Santo sabe todas as coisas. E eu não vou apontar para você aquilo que você fez ontem, anteontem, ou no mês transato. Amém, amado. Eu quero falar com você a partir de agora para frente. Amém. A partir de hoje, para os dias que Deus vai abrir para você. Para o tempo que Deus vai dar para você. Eu deveria falar de muita coisa que deveria ser dito. Mas permitam-me dizer sobre as coisas dos céus que estão colocadas nas suas mãos. Diga, coisas dos céus. Coisas do céu. Colocadas nas minhas mãos. Colocadas nas minhas mãos. Amém, amados? É disso que você precisa prestar atenção. Porque quando Deus, através do seu Filho Jesus, se aproximar a você face a face, Ele não vai pedir os teus planos, Ele não vai pedir os teus desejos, Ele não vai requerer as tuas contas no natural. Tudo que Deus vai exigir são essas coisas dos céus. Amém. Que é minha e é a sua responsabilidade buscar. E eu já agradeço de antemão por você ser fiel ao se congregar. Amém, amado? Aleluia. Porque a maior parte das coisas que Deus vai determinar na sua vida, que Deus vai fazer através de você, vai ser através do seu princípio. E esses princípios Ele confiou à igreja. Amém. Se não fosse uma bênção congregar, Deus não teria dito. Se Deus disse, então é interessante. Só o fato de você vir para a igreja já faz toda a diferença. E já é um princípio que Deus pode usar para liberar coisas e dar entendimento a estas coisas que eu e você precisamos entender, que estão nas nossas mãos. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E para dar sequência, eu queria dar um porquê. Eita Porque glória. nós temos que ficar conscientes. Porque qualquer movimentação diz que Deus está em movimento. E se Deus está em movimento, nós também estamos. E se nós não estamos em movimento, nós deveríamos estar. Amém, amados? Amém. Mas não é só estar em movimento. Tem um fator que nós precisamos dar entendimento para que a nossa movimentação seja não só constante, mas também intensa nas coisas que Deus nos confiou. Eu preciso falar com você sobre isso. Para cada movimento que Deus confere para você, Ele libera uma graça. Ele libera uma unção. Amém, amados? Amém. Deus libera uma unção. E também o contrário dessa informação é verdadeiro. Se você fica parado sem fazer nada, aquela graça que Deus deveria liberar para a sua vida, ela fica paralisada. E no lugar da graça, o que vem, amado? Vem a desgraça. E é nesse ambiente, nessa condição de desgraça, onde o diabo vem e leva pessoas para boates, leva crianças recém-nascidas para lixos, faz com que famílias sejam destruídas, casamentos sejam destruídos. Amém, amados? Então é muito importante nós discernirmos as coisas que Deus confiou nas nossas mãos e o movimento que devemos dar a essas coisas. Amém? Aleluia, você está entendendo? Aleluia. Não existe coisa melhor do que isso. Eu não posso falar de outra coisa, porque foi justamente isso que fez com que Jesus viesse no mundo e morresse. E nós estamos em movimento por causa disso, para persuadir essa visão, para persuadir essa ideia, para você entender muito bem. Deixa que eu leia para você mais um versículo. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo número 3. Vamos lá dar uma olhada. No Antigo Testamento também fala destas coisas, amém? Aleluia. Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Podemos ver do versículo 3 mesmo. Agora eu cheguei. Amém, amados? Aleluia. O que está dizer aí no versículo 3 da tua Bíblia? Esta aqui é a palavra de Deus, amém, amados? Deixa eu esperar que você abra. Você já abriu a Bíblia aí? Amém. Glória a Deus.
Amados, essas escrituras aqui, apenas são escrituras aqui na Bíblia. Amém? Amém. Mas a consideração que a gente dá para ela dá uma condição de vida para nós. Amém. Então quando você está a ler a Bíblia, você está a ler Deus. Você está a ouvir o próprio Deus falando. Aleluia. E nós não podemos fugir desse contexto. Nós não podemos sair da tangente, da linha que Deus mesmo construiu para que nós possamos, por meio dela, se movimentar. Amém, amado? O que está dizendo no versículo 3? Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por vossa causa, por causa de Baal, Peor, pois a todo homem que surgiu a Baal, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri, por isso, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Amém, amados? Então o assunto é muito importante, porque essa mesma coisa que você vê hoje, você não vai conseguir ficar sem passar para os teus filhos. Se a visão que você tem em Deus é de um pai que mata, que não dá, que não abençoa, essa mesma visão você vai passar para os teus netos. Então o assunto é muito interessante quando a gente está a falar sobre manter a consciência das coisas que Deus tem confiado a nós. Até aqui você entendeu sobre essas coisas? Amém. Aqui está uma das importâncias mesmo. É que a visão que você dá às coisas que Deus tem confiado a você, ou seja, o cuidado que você dá às coisas que Deus tem dado para você, elas vão passar de geração a geração. Aleluia. Amém, amado? Vou dar um exemplo bem mais prático. O pastor Edmilson, ele passou para os seus netos o formato do cabelo dele. Certo? Amém. Isso é verdade. Se você acompanhar, o Isaac tem o formato do cabelo do avô. Samuel também tem. Amém, amados? Amém. Isso estou a falar no natural. Se no natural funciona, amado, quanto mais no espiritual. Aleluia. Então, vocês que são pais, mães, amém, amados? A nossa responsabilidade é muito grande. Amém? Por causa desses que estão a vir atrás de nós. A responsabilidade é nossa de sermos sérios com as coisas que Deus confia nas nossas mãos. Aleluia. Tanto na nossa família, como nas coisas espirituais. Eu não vou falar aqui da nossa família, mas eu vou falar das coisas da igreja. Amém, amados? Amém. Se você é membro dessa igreja, era justo que você deveria ter uma visão. Ou seja, você deveria entender as coisas que Deus tem confiado ao teu pastor. E que você não teria problema de dizer que o pastor Edmilson é seu pastor. Algumas pessoas têm vergonha de admitir isso. Quem você diz que é seu pastor aqui na terra? Quem você diz que é seu pai espiritual aqui na terra? Você está comigo? Amém. Eita glória. Aleluia. Nós não estamos a nos movimentar de qualquer jeito ou aleatoriamente. Nós sabemos o que estamos a fazer e testificamos o que temos visto. Amém. Amém, amado? Você está comigo?
Amém. Essa igreja é do Senhor Jesus. Mas essa igreja Aleluia. não vai avançar sozinha. É verdade. Essa igreja precisa de cooperadores. Amém. Eita glória. Entendem a visão que Deus confiou ao pastor local. Aleluia. E não é da tua conta, amado, aquilo que Deus confiou nas mãos do pastor. A única coisa como ovelha, como membro, é se submeter. E a partir de hoje eu gostaria que você colocasse na tua mente, no teu coração. Sempre que você botar os teus pés nesse lugar, fazer essa seguinte pergunta: o que existe para que seja obedecido nas quatro paredes dessa congregação? O que tem aqui dentro que eu preciso obedecer? Esse homem aqui, amados, foi chamado e levantado por Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja E é Deus. justo que você pegue junto com ele. Amém. Eu não estou dizendo que você não tem pregado junto. Até aqui, o que você fez é bom. Mas vamos fazer muito mais. Aleluia. Vamos fazer muito mais. Amém, amado? Porque tem lugares onde nós precisamos chegar. Mas nós não vamos chegar nesses lugares onde pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, porque nós estamos estáticos. Se por um lado Deus está em movimento, por outro lado a sua igreja também tem que estar em movimento. Mas Deus vai se movimentar através de você, através de mim. Então essa é a pergunta que eu quero fazer, ou seja, é a pergunta que eu gostaria que você fizesse. Sempre que você entrar aqui. Eu entendo quando eu falo assim, porque eu sou um pastor. E na igreja, agora eu vou ficar mais calma, vem? Na questão de ensinar mesmo. Porque na igreja existem vários níveis de fé, de entendimento. Nem todos entendem como um entende. Cada um tem problema dele, cada um tem a sua família, cada um vem em um contexto diferente do outro, cada um teve um sistema de educação diferente do outro. Então tem vários laços que envolvem, princípios que envolvem. Amém, amados? Amém. Quando nós nos reunimos aqui na igreja. Mas nós não estamos limitados naquilo que é natural. E nós não julgamos as coisas de Deus no natural ou na razão. Existe uma unção verdadeira e ela é percebível. Essa unção é tangível. Ela está fluindo nesse lugar. Aleluia. Que Deus confiou na vida do pastor Edmilson. E eu tenho falado sempre que a visão, o entendimento que nós temos que dar quando nós viemos para a igreja não é na pessoa do pastor, é no chamado e na unção que Deus confiou ao pastor. Amém. Por isso é que quando você entra na igreja, você deve fazer essa pergunta: o que é que existe aqui que eu devo obedecer? Amém. Porque se por um lado no grego, falando pelo grego, no abecedário do grego, o nosso alfabeto é A, B, C, D. Quando nós entramos nas coisas espirituais e nascemos de novo, o nosso o abecedário agora é obedecer. Eita Amém. glória. Você entende, querido? Amém. Você não vai parar longe, querido, se você não pôr esse princípio na sua vida. O princípio da obediência. Você está comigo? Amém. Aleluia. Deus seja louvado pela sua vida. E Deus tem que ser louvado pela sua vida. Amém, amado? Ainda que você tenha um chamado glorioso, um chamado grande, um chamado poderoso em Deus, se você não respeitar os mais velhos, se você não respeitar a liderança que Deus mesmo levanta e estabelece, você não vai parar longe. Porque Deus é um líder e Ele sabe os princípios de liderança. Amém, amados? Amém. Então agora eu vou falar sobre isso, para dar entendimento que as coisas que Deus nos colocou na mão é a nossa igreja. É simples para entender isso. Mas eu sei que existem outras coisas mais também.
Mas a igreja, a nossa igreja, é a primeira coisa que Deus colocou nas suas mãos. E ela precisa ser cuidada. Agora eu vou te mostrar na palavra que isso é completamente verdadeiro. Se por um lado existem os interesses de Deus, por outro lado existem também os teus interesses. E Deus não está alheio a respeito dos teus interesses, daquilo que você deseja, daquilo que você precisa. Muita gente quebra a cara por causa disso. Não sabe esperar, não sabe se posicionar, não entende o tempo, as estações. Por isso é que eu disse no início, a essas pessoas que às vezes não entendem e querem fazer tudo nas suas próprias forças, às vezes é bom que eles quebram mesmo a cara para aprenderem com aquela ansiedade. Porque eu e você precisamos definidamente entender, amado, que Deus é o nosso Pai. Aleluia. E mais do que ninguém, Deus conhece melhor as nossas necessidades do que ninguém, amado. Ele conhece cada um dos nossos movimentos do que ninguém. Ele sabe onde você pisou ontem. Ele sabe como você comeu ontem, como você passou o dia hoje. Mais do que ninguém, Deus sabe tudo. Mas é claro que Deus também tem o seu desejo. E antes de qualquer movimento, é necessário que eu e você possamos descobrir o que Ele quer. E o lugar mais claro que Ele deu na terra, para nós mesmos nos entender, é a igreja. Aleluia. É a igreja. Isso é boas notícias, amado. Eu gostaria que você desse um glória a Deus, desse um sapateio aqui. Porque isso é pura verdade, amado. Aleluia. Não existe, pode ser um rico, pode ser, tem coisas naturais, helicópteros, aviões. Mas se ele não tem um contato com os assuntos dos céus, aquela pessoa é pobre, espiritualmente falando. Amém, amados? Então não pode descartar a possibilidade de que existe também as tuas necessidades, as minhas necessidades. Existem sim. Mas antes de qualquer coisa, vamos levar a cabo, já que nós viemos e aceitamos ser crentes. Então já que nós somos crentes, já que tem a palavra, tem os princípios, Deus tem os seus próprios pensamentos, então é interessante nós nos lançar a estes princípios, a estas coisas de Deus para nossas vidas. Se você vai ser crente, se você é um crente, seja um crente mesmo. Amém. Seja um crente de qualidade, um crente exemplar. Se você vai orar, então ore de verdade. Aleluia. Se você vai evangelizar, evangelize mesmo. Amém. Se você vai ter que andar, ande. Se você tem que casar e quer casar, case, querido. Faça bem as coisas. O que eu estou a falar é o quê? Temos que ser claros a ponto de entender o que está acontecendo conosco. A tragédia é essa, pastor. É que as pessoas não entendem o que está acontecendo com elas. Não sabem o que vão fazer amanhã. Isso é tragédia, mano. Deus não quer que a gente ande assim. Porque Ele enviou justamente o Espírito Santo para nos revelar as coisas que deveriam vir. Amém, amados? Amém. E essa mensagem, ela está num nível comum. Seja para aquele que só veio hoje na igreja, como para aquele que já está há 30 anos na igreja. Por isso Deus nos deu os olhos. Eu não posso colocar na minha cabeça o entendimento, o conhecimento que eu tenho no Isaac. Não posso. Não é justo. Nós, como líder, não podemos empurrar ou fazer, ou obrigar que você faça coisas que a tua estrutura não tem capacidade de fazer aquilo. Amém, amados? Amém. Por um lado tem esse equilíbrio. Mas, até o ponto em que nós possamos compreender o que tem que ser feito, nem que for varrer, Deus vai lidar com você no nível do teu entendimento. Mas o justo é que você entenda, sempre que vir aqui, seja mais amigo do pastor, procura descobrir o que está no coração dele, porque a unção sobre a vida dele, o chamado, é que vai destravar, vai ser usado como chave para abrir portas de prosperidade na sua vida. Aleluia.
Isso é sabedoria. São palavras sábias. Eu sou pastor, presidente de uma congregação em Angola. E eu falei várias vezes sobre isso. Chegou um tempo na igreja que os meus ajudantes, ou seja, os cooperadores, a equipe administrativa, a diretoria da igreja, estava sem dinheiro. Eu disse, pai, isso não é normal. Porque eles têm que refletir um testemunho maior do que aqueles que veem meramente na igreja. Esses têm que ser exemplos. Tem que se vestir melhor, tem que ter os melhores carros, tem que ter os salários melhores da igreja. Eu fazia essa oração, pai, não pode ser, porque eles devem ser exemplo aqui na igreja. Amém. Então eu comecei a fazer essa oração. Amém? Amém. E hoje, irmão, ninguém está sem emprego. Amém. E eu tive que ensinar como eles deveriam fazer para que eles tivessem portas abertas. E eu vou te mostrar agora, antes de terminar essa mensagem, na Bíblia, que Deus lida com o homem através de princípios. E um dos princípios elementares para uma conduta bom é o princípio da obediência, que nós deveríamos chamar de submissão. E esse princípio, amado, funciona, porque é mesmo um princípio, é mesmo um, como é que chama? Concreto chama aqui? Pilar. Como é mesmo um princípio de vida, de movimento. Esse princípio funciona tanto na igreja como em qualquer organização. O princípio de submissão e obediência às regras que se estabelecem em qualquer organização. Se você um dia for para uma empresa, para um lugar, seja lá onde for, mas que há movimento e se tem um alvo a alcançar, e você entrar naquela organização e pôr em prática o princípio de submissão a toda uma regra que se colocar lá, amado, não vai demorar muito que você vai começar a ser promovido. Aleluia. Porque esse princípio funciona tanto na igreja como em qualquer lugar. Se nós queremos ter autoridade para liderar coisas nas nossas vidas, nós temos que também aprender o princípio da submissão. Por isso é que eu disse, você quer experimentar da unção na vida do pastor Edmilson? Entenda aquilo que Deus colocou no coração dele e obedeça aquilo. Nem que para você é estranho, esquisito. Se ele pede alguma coisa para ser feito, faça rápido. Nem que para você é estranho, a tua carne não quer que você faça, faça. Eu estou falando assim por quê? Porque somos uma família. Aleluia. Somos uma família, somos uma igreja. E nós estamos mesmo aqui porque somos crentes, somos igreja. E nós temos que fazer alguma coisa para a nossa própria igreja. Amém. Ganhando almas, enchendo esse púlpito, esse lugar e abrindo outros lugares. Aleluia. Abrindo outras igrejas, amado. Amém. Amém. Então, a partir de hoje, entenda isso. Não é que Deus não vai te abençoar, né? Se você não fizer alguma coisa. Porque você já existe mesmo pela misericórdia, nós já existimos pela graça de Deus. Amém, amados? Mas eu estou a falar para você as coisas que virão no futuro, amado. O que você vê hoje, o que você faz hoje, o que você planifica hoje, eles vão atravessar, eles vão para depois, como a Bíblia mesmo diz aqui, vão passar nos nossos netos, nos nossos filhos. E isso já foi estudado e provado cientificamente. Amém, amados? Aleluia. Então, eu sei que você entendeu claramente sobre essa coisa aqui, amém? Amém. Eu poderia falar em outros meios, ou seja, eu poderia falar em outras vertentes, mas eu quero falar de igreja. Glória a Quer Deus. você gosta ou não. Amém. Amém, amado? Eu não estou aqui para falar o que você gosta. Eita Eu glória. estou aqui para falar o que você deve ouvir, que vai Amém. fazer. Deixei. Fala. Amém, amados?
Amém. Porque eu também vou prestar conta do que estou a falar aqui. Não posso alisar a verdade, amém, amado? A verdade tem que ser dita como ela está aqui na palavra. Então, agora mesmo, para você entender sobre o que eu estou a falar aqui, vamos analisar um pouco a respeito da vida de Paulo. Quem conhece Paulo na Bíblia? Amém. Você já ouviu falar de Paulo? O apóstolo Paulo? Amém. Tem certeza? Você já ouviu falar dele? Amém. Amém, amados? Então, a Bíblia conta que Paulo foi uma pessoa que perseguia a igreja, não é verdade? Perseguia a igreja, assassinava os evangelistas e fechava a igreja, matava crentes. E ele cooperava naquele tempo com as coisas. Mas, dado um momento na vida de Paulo, e eu vou relembrar a você o que eu falei anteriormente sobre movimento. Anteriormente, o senhor Paulo, ele estava em um tipo de movimento. E todo aquele movimento que ele fazia, nós hoje conhecemos. Matando pessoas, colocando na prisão, fechando igrejas. Era um movimento que ele tinha. Amém, amados? Amém. E você sabe que aquele movimento que Paulo tinha deveria lhe levar no inferno? Deveria lhe levar no inferno. Amém, amados? E eu estou a falar assim porque você também tem um tipo de movimento. E nós estamos a falar sobre essas coisas que nos motivam a ter um movimento certo. Amém, amados? Amém. Amém. Então, num momento, ainda respirando aquele desejo de prisionar pessoas, ele pede cartas, a coordenação, né, que na altura representava a cultura, a religiosidade na cidade. Ele vai naquelas estruturas pelos fariseus e pede carta aos religiosos para poder perseguir a igreja. Era um movimento, eram as coisas que lhe moviam. Você está comigo? Amém. Você está entendendo a mensagem que eu quero passar para você, amado? Nós não queremos que você se movimente de qualquer jeito, amado. Nós queremos que os nossos movimentos sejam movimentos santos. Movimentos que inspiram as coisas de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Movimentos. Então, naquele dia, ele ia para Damasco. E a Bíblia diz que subitamente uma luz se apareceu na frente dele. E ele ouviu a voz, mas não via nada. Os amigos dele também viram aquela voz, mas não viram nada. E quando ele tentou abrir os olhos, ficou cego. Ele só apenas viu a luz e ouviu a voz. Os amigos ouviram a voz, mas não viram nada. Amém, amados? Amém. Mas o interessante é que quando Paulo cai, ao levantar-se, Paulo já não se levantou como ele era antes. E até mesmo os movimentos dele já foram alcançados, já foram alterados. Mas me explica aqui o que é que alterou a movimentação do apóstolo Paulo. Diga as coisas dos céus. Fale com convicção, coisas dos céus. Amém, amado? Amém. As coisas dos céus, ele viu uma luz, ele viu a clareza, ele viu o próprio Jesus. Alterou o movimento dele. E desde aquele dia ele determinou no coração escrever 50% do livro da Bíblia no Novo Testamento. Eita glória. Amém, amados? Amém. Estou a falar das coisas dos céus. Amém. Que estão confiadas nas nossas mãos. Qual é as coisas? O que é que Deus disse para você fazer? Eu não estou a falar que você tem que abrir uma igreja, não estou a falar que você tem que sair da igreja, não estou a falar disso. Estou a falar que você tem que ir. A gente tem que ficar mais unido e discernir, nem que for para varrer, nem que for para fazer a decoração. Tem que ser aquilo de fato que Deus quer que você faça. Aleluia. Nós deveríamos colocar isso no nosso coração. Que existe o nosso Deus é vivo, está vivo. Ele está nos céus e Ele fala. Ele fala com a gente. Ele não fica com a boca fechada nem com a mão encolhida.
Ele fala e Ele mostra e Ele dá. Aleluia. Aleluia. E a responsabilidade é nossa de buscar essas coisas. Dando sequência aqui à história de Paulo, quando ele se levanta, Paulo, a movimentação dele alterou. Por quê? Porque ele viu essas coisas. E a segunda coisa que eu estou a falar na Bíblia, por isso que eu estou a dizer, eu vou testificar, e eu estou a testificar essa coisa. A primeira coisa, mano, que a gente precisa mesmo entender é isso. Existem essas coisas de Deus nas nossas mãos, que precisamos dar entendimento a elas. Para quê? Para que o nosso movimento seja afetado. Aquilo que a gente faz, seja parado, seja andando, seja correndo, seja voando, seja motivado pelas coisas dos céus. Aleluia. Agora, por outro lado, eu estou a dizer que essas coisas vão ser ativadas em você quando você estiver debaixo de uma estrutura de liderança competente. Aleluia. Ainda que Paulo viu o sol, viu Jesus, viu a luz, Paulo não deveria ser Paulo sem Ananias. Paulo não deveria ter olhos para ver completamente sem Ananias. Você está comigo, amado? Amém. Esse foi o primeiro contato que Paulo teve com. Depois dele ver aquilo, para ele atuar nas coisas da terra, ele teve que precisar de Ananias. O segundo contato que você vê Paulo sendo elevado, porque a Bíblia diz que depois daquele dia, ele começou a pregar a palavra com intensidade, de modo que já começou a ser perseguido naquele lugar mesmo. Ele teve que fugir para um outro lugar. O segundo momento que nós vemos Paulo sendo separado foi na igreja de Antioquia. Quando eles estavam onde? A mesma coisa. Amém, amados? Amém. Paulo não estava em um lugar qualquer. Quando o Espírito falou, separam-me Paulo e Barnabé pela obra que eu os tenho chamado. Eles estavam onde? Sobre uma estrutura de liderança que cobria ele. Você está comigo, amado? Amém. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 13, que a Bíblia diz que havia líderes, havia profetas e mestres naquela igreja, e entre eles, os profetas e os mestres, a liderança da igreja, a estrutura da liderança que Deus confiou naquela igreja de Antioquia estava em oração. Até que se ouviu a voz do Espírito Santo para separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Amém, amado? Amém. E é graças a Paulo que o Evangelho alcançou você, a mim também, sabias disso? Aleluia. Aleluia. Que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério para os gentios, e eu e você deveríamos ser atualmente gentios. A revelação da palavra para os gentios foi dada, a graça para alcançar gentios foi dada a Paulo. E a graça para manter o povo lá em Jerusalém foi dada a Pedro, Tiago e João. Amém, queridos? Aleluia. Se você ler o livro de Atos no capítulo 15, ali nós vimos a primeira conferência de ministros que veio Paulo, o apóstolo Pedro, veio o apóstolo Lucas, ou seja, João, o apóstolo João, Tiago, estavam todos lá no primeiro concílio, porque tinha se levantado uma conversa de que Paulo estava fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Paulo estava se movimentando de qualquer jeito. Então fizeram uma reunião e Paulo apresentou aquilo que ele pregava, e todo mundo disse: não, é justamente isso. E naquele dia o apóstolo Pedro disse: não, isso é verdadeiro, porque eu também uma vez, eu estava na casa lá de João, eu estava lá a ministrar a adoração, quando desceu uma visão, e o Senhor disse de animais, o Senhor disse: mata e come animais imundos. Animais imundos, que na visão tipificava as pessoas que não tinham aliança com Deus, a aliança, ou seja, a promessa que Deus tinha dado a Abraão.
E você sabe muito bem que Jesus disse: eu vim para o que? Os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus os fez filhos. Amém. Isso quer dizer que existia aquela separação. Também tem um outro conto daquela mulher sereta. Não, aquela mulher que não, fenícia, que não era judia. Ela foi pedir alimento na mesa. Amém, amado? E Jesus disse: não se deve fazer isso. E ela disse: não, os porcos também podem comer das migalhas. Os cães podem comer das migalhas. Amém, amado? E a Bíblia diz que Jesus entendeu. Mas aquela história era só para tipificar que Jesus veio justamente para os judeus. Mas os judeus não lhe receberam. Então ele foi alcançando pessoas até o período em que Jesus pegou os 12, o dia do Pentecoste. A mensagem da fé, a mensagem do Evangelho não tinha saído de Jerusalém, estava lá. Mas eles tinham uma orientação: fiquem aqui, fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Né? E depois só assim vocês vão ser minhas testemunhas. E Jesus falou diretamente como deveria ser. Ele disse: primeiro tinha que ser em Jerusalém, tinha que ser em Samaria, Judeia, Samaria, até os confins. Isso aí mesmo, Débora. Obrigado. Amém, amados? Então tinha passos que eles deveriam obedecer, até que chegasse a mensagem aos gentios. Então, no período em que Deus encontra o apóstolo Paulo, já tinha se feito muito tempo depois de Jesus ir para os céus. Já tinha se feito muito tempo. Então, Jesus chega, se depara com Paulo se depara com Jesus. Jesus diz assim: olha, é duro para você fazer esse tipo de coisa que você está fazendo. Você não pode se movimentar sem Deus. Sem Deus não dá. Aí Deus revela e diz: olha, eu ainda vou te aparecer para te revelar outras coisas mais. Amém, amados? Aleluia. Eu vou te revelar outras coisas mais, eu ainda vou te aparecer para te revelar. Então, se você ler a Bíblia e as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nenhum outro apóstolo que esteve com Jesus pessoalmente escreveu. Isso é para quê, amado? Isso não é porque é só para Paulo. Isso não é porque é só para Pedro. Não, mano. Isso é tanto para você e para mim também. Aleluia. Nós podemos fazer grandes coisas aqui na terra. Amém. Sermos servos de Deus. Amém, mano? Aleluia. Aleluia. Nós podemos fazer grandes coisas. Os mortos ainda podem ressuscitar atualmente. Eita glória. Os coxos, eles têm que andar agora mesmo. Eita Deus. Se você está com uma enfermidade, em nome de Jesus, eu declaro o poder da cura agora mesmo. Aleluia. Jesus, você ficar aqui nessa reunião com doença. Quem está doente aqui, levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Lucas, receba a sua cura. Aleluia. A cura está disponível agora mesmo. Eita O poder da cura está disponível agora mesmo. Eita glória. E eu ordeno essa dor nessa barriga em nome de Jesus para se retirar e seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos aqui para representar o poder de Deus. Aleluia. Então, vou terminar com isso aqui. Eu só mostrei as grandezas de Deus através de pessoas bem simples, que eles tinham um movimento que deveria te levar no inferno, mas depois de eles se depararem com o poder de Deus e terem obedecido a princípios que Deus estabeleceu na congregação, eles foram tremendamente abençoados e foram tremendamente usados por Deus. O que se dá também dos diáconos que foram levantados na igreja lá nos primeiros dias, de Filipe, de Estevão, que foram levantados entre os 6. Amém, amados? Eles foram levantados para obedecer quem? Ao que os apóstolos estavam a fazer. E vê só o que fez o princípio de se submeter e estar debaixo de uma cobertura espiritual que é a nossa liderança. Levantou Estevão, levantou Filipe, até então não eram nada. Só eram pessoas que estavam lá cheias do Espírito Santo, de sabedoria, estavam lá louvando a Deus, eram fiéis, e se eles foram
identificados, amados, cheios do Espírito, sem avareza e de sabedoria, é porque eles eram constantes na igreja. É porque era notório aquilo que eles faziam na igreja. É porque eles se perguntavam: quando eu colocar o meu pé na igreja, o que está disponível para ser feito? Eita glória. O que é que eu tenho que obedecer na igreja? E isso era notório. E foi fácil escalar eles para servirem as mesas. Amém, amado? Mas aquela estrutura, aquela submissão os elevou a uma postura de autoridade. E foram achados. Filipe foi achado a pregar a palavra. Estevão foi achado a pregar a palavra. E foi a primeira pessoa que se chamou de evangelista na Bíblia. E ninguém mais. Foi Paulo quem disse que Deus confiou dons aos homens, entre os dons, um que é o evangelista. Mas na Bíblia, a pessoa que atuou como evangelista foi o único. Amém, amados? Amém. Você está comigo? Amém. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Amém. Você pode dar um glória a Deus pelo cuidado de Deus na sua vida? Amém, amados? Amém. Então deixa ser claro para você. Eu vou terminar com essa declaração. Amém. Não é o pastor Edmilson na sua estrutura física. O que eu e você precisamos ver, amados, é a unção e o chamado. O que você precisa cuidar é da unção e do chamado. E quando você cuidar da unção e do chamado, a mesma unção e o chamado dele na vida dele vai servir como uma chave que vai abrir qualquer porta na sua vida. Amém. Amém. Eu não estou dizendo que o pastor Edmilson vai dominar você, vai controlar a tua vida. Não estou a dizer isso. Eu só simplesmente estou a dizer que existem coisas dos céus confiado nele. Por quê? Porque ele já é um pouco mais adulto do que você. Aleluia. Ele é mais velho. Aleluia. Amém, amados? E para além de ser mais velho, é teu pastor. Amém. E Deus não faz confusão. Amém. E para além dele ser o pastor, ele tem mais experiência do que você. Eita glória. Você está comigo? Aleluia. Então chegou o teu tempo, a tua vez de ser destacado. Fazendo o quê? Varrendo aqui. Indo para evangelizar. E perguntar, pastor, o que é que tem para fazer na próxima semana? Amém, amados? Amém. Fique ligado, porque aconteceu assim com Paulo, aconteceu assim com os apóstolos, aconteceu assim com os diáconos, e não é diferente com você. Até o próprio Deus, só para você, nós começamos a Bíblia, o culto, o pastor leu Jeremias no capítulo 1. Se nós continuássemos um pouco mais no versículo 11, Deus perguntou, né, e disse assim: o que é que você vê, Jeremias? Amém, amado? O que é que você está a ver? Ele disse: eu estou a ver uma vara de amendoim. Ele disse: você viu bem. Eu venho pela minha palavra para fazer o quê? Para fazer cumprir. Até o próprio Deus, ele se submete, ele está por trás, ele obedece. Ele utiliza esse princípio de obediência, obedecendo fazer o quê? Para que a sua palavra se cumpra aqui na terra. Amém? Aleluia. Aleluia. Prosperando, Aleluia. pessoas das trevas para a luz. Aleluia. Deus está velando na sua palavra para fazer cumprir aqui na terra a liberdade de pessoas. Aleluia. Deus é muito bom. Aquilo que funciona para ele vai funcionar para você também. É verdade. Aleluia. Aleluia. E Deus foi claro com Jesus. Tudo que Jesus fez você pode fazer. Ele não prometeu: e você não fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o céu. Então aqui não tem pessoas especiais nos olhos de Deus. Todos nós somos iguais para Deus. Aleluia. Porque nós atuamos em Deus na esfera das coisas espirituais e não na carne. Amém. Amém? É nas coisas espirituais. E lá não existe dissensão, não existe acepção de pessoas. Eita glória. Você está comigo? Amém. Então se coloque em pé, vamos orar. Você Eita, pode dar uma glória a Deus. Oh, aleluia. Pai, eu te rendo graça nessa noite, porque a sua palavra foi ministrada. Aleluia. A sua palavra foi entregue. E eu sei que visões foram liberadas. Pai, eu sei que você abriu olhos hoje mesmo. Eu creio que você deu ouvidos aos surdos espirituais. Eu sei que você levantou costas espirituais. Eu sei que você curou, Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço pelo teu poder que está tangível nesse lugar, para libertar, para purificar, para
de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai. O teu poder está sobre esse lugar. O teu poder está presente. O teu poder está presente para confirmar a tua palavra. 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 A tua palavra tem que ser confirmada. A tua palavra tem que ser confirmada no nome de Jesus, com curas, milagres e prodígios. Levanta suas mãos, meu irmão. Seja sensível à presença do Espírito de Deus. O Espírito está presente, Ele quer curar você, quer libertar você, Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida. Ele está desejoso de dar um abraço para você. Ele está desejoso de dar um abraço à sua vida e a mudar completamente a sua vida, o seu movimento. Ele está desejoso em abrir os teus olhos espirituais. Ele está desejoso em dar para você um coração novo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus está me direcionando agora a fazer algo. E Ele disse que Ele quer amar vocês. E Ele já tem amado cada um de nós aqui. E Ele me diz assim: fale para eles, para que eles sejam amados por mim. Eu quero amá-los hoje nessa presença dócil. Mas Deus disse que eu quero que eles façam alguma coisa, façam algo, se render na minha presença. Eu gostaria que você se ajoelhasse. Eu gostaria que você se rendesse à presença de Deus com os seus joelhos. Eu sei que você nunca fez isso, mas você vai perceber um poder na tua vida agora, porque Ele quer te amar e Ele já tem te amado. Apenas entregue tudo. Entregue tudo. Faça essa oração. Diga assim: Pai. Repita comigo agora que você já está dobrado, rendido à presença de Deus. Eu não estou aqui para fazer as coisas da carne, meu irmão. Eu estou aqui para fazer exatamente aquilo que Ele quer que seja feito. Eu gostaria que você fizesse essa oração após mim. Diga assim: Pai, eu estou aqui. Eu me rendo a Ti, consagrando a minha vida nas Suas mãos. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, a minha família, toda a minha vida está nas Suas mãos. E eu já não vou tirar mais das Suas mãos o que é meu. O que é meu é teu. É teu. É teu. É teu. Agora fica um pouco de silêncio e ouça a presença do Espírito. Perceba, Ele tem alguma coisa para falar no teu coração. Ele se preocupa com você. Ele te ama. Se sinta amado por Deus. Se sinta amado por Deus. Se sinta amado por Deus. Se sinta amado por Deus.